está por fora, medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Eu tenho medo. 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem pra cá que a gente desconfunde e ilumina os seus caminhos. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Valio Bene. Boa noite. Iniciamos aí com um pequeno mapa do tempo tratando de medos. As pessoas às vezes têm medos. Medos. Medo de ir pra cadeia, medo de assim. Os medos de que fala o Belchior, Bob Furruia, Valio Bene, são medos existenciais, o medo da vida, o medo de enfrentar o futuro, é que todo mundo tem. Né? Agora, tem gente que, porque fez coisa que não podia no verão passado, nesse verão, no anterior, no outro, lá no verão de 42, Valio Bene, né? Aí fica com medo. Verão, primavera, outono, Verão, inverno. primavera, outono, tudo. Aliás, lembra um poema? Peraí. Poema. Congresso Internacional do Medo, do Carlos Drummond. Momento cultural. Bolsonaro. Boné torto aqui. Estou tentando parecer catito. Não. Bolsonaro. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Nós temos a dura vida para enfrentar, né? E a qualquer momento as coisas podem, enfim, não dar certo. E há o medo que os dirigentes políticos impõem à sociedade. E é isso que, infelizmente, o Bolsonaro está fazendo, né? Querer deixar a sociedade com medo. E ainda há pouco houve outra ação do Ministério da Defesa. Medo, sempre medo. E, na verdade, quem está com medo é Jair Bolsonaro. Nós vamos ver daqui a pouco. Que é medo de ser preso. E por isso ele está destrambelhado, né? Mas eu quero começar aqui. Hoje tem uma declaração de um general que já foi aliado do Bolsonaro, né, dizendo que as Forças Armadas não deveriam obedecer à determinação do presidente de fazer o desfile em Copacabana. Né? O Paulo Chagas, né, o nome do general da reserva, enfim, um nomão aí da reserva, bolsonarista, como praticamente todos, né? Quase viraram. Né? E agora ele diz, não deveria ser transferido o desfile da presidente Vargas para Copacabana,
já tratamos disso aqui, né? Porque, obviamente, essa transferência é Bolsonaro tentando fazer com que as Forças Armadas pareçam estar empenhadas na sua manifestação golpista. Que haja pedaços delas, infelizmente, que compactuem com isso. Agora, evidentemente, você não tem as Forças Armadas todas empenhadas nisso. E aí o Paulo Chagas diz, com certeza, olha aqui, o Titio falou antes, né? É uma tentativa de envolver as Forças Armadas e policiais no processo eleitoral, que, na minha opinião, é totalmente fora de propósito. Eu não gostaria de ser testemunha deste absurdo e não acredito que os militares apoiem essa infantilidade. Porque, eu insisto, isso é uma tentativa de golpear as próprias Forças Armadas. Não? O comandante do Exército não sabia. O prefeito do Rio, o Eduardo Paes, não sabia. Não sabe, aliás, ele não foi comunicado oficialmente. Porque se você vai pegar um desfile que é feito na Presidente Vargas e você vai levar para Copacabana, isso demanda a infraestrutura da cidade, mexer com ela, com trânsito, com tudo. Ninguém foi avisado. Uma decisão tomada assim na louca. A Presidente Vargas é o lugar do desfile militar no Rio de Janeiro. Só tem música, Bob Furru e a Valio Bene. Pegar, enquanto Seu Lobo não vem, acha aí, Valio Bene, do disco Tropicália. Eles falam do desfile militar na Presidente Vargas, né? Lá em 68, tá lá, 67, 68. Né? Sempre foi lá. Né? Sempre foi lá. Né? E aí, então, não, vai para Copacabana. Vai para Copacabana e ele anunciou claramente que o propósito é juntar com os golpistas. Ele não disfarçou nada. Aliás, ele confessou crime. Eu acho curioso, meninos, esse negócio do Bolsonaro. Ele vai cometendo crime e depois ele diz, vão me perseguir. Se eu perder a eleição, vão me perseguir. Não, mas o senhor será perseguido pelo seu passado. Ou não tem ninguém aí no palácio para lhe dizer, a Advocacia Geral da União, pergunta para ela se não é crime. E não é só crime de responsabilidade. É crime segundo o Código Penal também. O senhor está ameaçando o processo eleitoral. Né? E aí, o Paulo Chagas, né, está dizendo o seguinte, presta atenção que isso aqui é delicado. Eles, os militares, podem dizer ao presidente que essa é uma ordem errada e que ordem errada não se cumpre. O presidente está usando as forças militares política e eleitoralmente, o que é errado. É uma forma de depreciar o prestígio das Forças Armadas. Vigora um fundamento no Código Militar, no Código Penal Militar, não é escrito, mas é um valor, assim, Valio Bene, Bob Furru, é o princípio das baionetas inteligentes. Eu falo, nossa, mas existe baioneta inteligente? Espero que sim, né? Porque senão dá tudo errado. Você imagina, você dá tiro no pé, né? O princípio das baionetas inteligentes. Então, assim, qual é o fundamento das Forças Armadas? O fundamento número 1 é hierarquia e disciplina. Certo? Agora, o artigo 38 do Código Penal Militar, preste atenção, diz o seguinte: não é culpado quem comete o crime, então, excludente de ilicitude, não é culpado quem comete o crime por coação irresistível, sob coação irresistível que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. No caso da obediência hierárquica, B, em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Então aí não é culpado, ainda que dê problema. Atenção, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 38. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Então, quem coagiu ou deu ordem, bom, esse responde pelo crime. E quem cumpriu, Bob Furruia? Como é que faz?
Quem cumpriu está o parágrafo 2º. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou se há excesso nos atos ou na forma de execução, aí é punível também o inferior. Quer dizer, eu posso fazer alguma coisa, me mandam fazer alguma coisa que eu sei ser crime. E aí? Cumpro? Veja, em nenhum momento o código diz não cumpra. Mas evidentemente, aquele que descumprir porque estaria sendo obrigado a cometer um crime, ele pode não ser punido. Agora, se ele disser não cumpro, está criada uma questão. Claro, pode até ser punido pelo código, mas certamente seria uma punição leve, porque ele deixou de cumprir uma ação criminosa e ele seria implicado nessa ação criminosa. Será que ele é obrigado a cometer um crime, a responder criminalmente por uma coisa, quando a ordem é manifestamente criminosa? Essa ordem do Bolsonaro é manifestamente criminosa? Eu acho que é. Aí é uma questão a ser julgada. Sim, o Código Penal pune aquele que incentiva a dissídia militar com a sociedade civil, aquele que ameaça as eleições. E isso que o Bolsonaro está fazendo constitui ameaça clara. Ele não esconde isso, ele diz isso. Lá na convenção do Republicanos e do PTB, a convenção conjunta, com aquele antro de patriotas, eu nunca vi, aliás, Bob Furui, patriotas se reunirem em antros, mas era um antro de patriotas. Né? Ali, liderado pelo Eduardo Cunha, né? Entre outros notórios. Ele disse que o objetivo era mesmo fazer a manifestação conjunta. E usou uma palavra que ele costuma usar quando se trata de questão eleitoral, que é a transparência, que na cabeça dele não existe transparência. E, infelizmente, contando com a atuação a cada dia mais patética do ministro da Defesa. Que hoje ele fez uma que é do balacobaco. Tem a musiquinha aí, Rolly? Tá aqui na mão, vamos ouvir. Hã? Tá aqui na mão, vamos ouvir. Passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas. Presidente Vargas. Não sei se vocês ouvem o corinho, fala os clarins da banda militar, é o corinho que fica, os clarins da banda militar, fala, passa por debaixo da avenida. Essa música é de 67. A Presidente Vargas é o lugar dos desfiles militares. O Bolsonaro está mudando, claramente cometendo crime. Entende? E aí entra em desespero, nós vamos ver. Porque o que pode acontecer com ele no futuro, caso ele quase perca a eleição? Bom, suponho que vai acontecer, e tende a acontecer, aquilo que acontece com as pessoas que cometem crimes. Tende a haver a devida persecução penal. Não é? Agora, ele está, enfim, consta, hoje tem matéria em todo canto, as pessoas que estão falando com ele estão um tanto preocupadas, porque esse isolamento está deixando destrambelhado. Né? E gente destrambelhada com muito poder pode fazer coisa errada. Né? E, como dissemos aqui ontem, eu acho muito difícil que as Forças Armadas se deixem conduzir por um destrambelhado que já está, desde agora, dando a elas, às Forças Armadas, ordens para uma prática manifestamente criminosa. Porque os senhores generais, o senhor ministro da Defesa, aí no caso é o ministro da Defesa, que está transferindo o desfile, ele sabe que recebeu uma ordem manifestamente criminosa. É bom que fique claro. O crime, obviamente, não está em deslocar daqui para lá as Forças Armadas.
O crime está em associá-las a uma manifestação política, e isso já é crime, porque isso é vedado por lei. E neste caso ainda, uma manifestação contra o sistema eleitoral, contra as regras do jogo. E, portanto, o presidente comete crime de responsabilidade, não vai dar em nada, que é o impeachment. E comete crime comum. Para responder pelo crime comum, no exercício do cargo, você precisa de pelo menos 2/3 da Câmara autorizando o Supremo a abrir a ação. Não haverá esses 2/3. Mas o crime não desaparece. Não é?